Olá, bem-vindos ao Metro Quadrado, podcast de mineração imobiliária. Meu nome é Alisson Sebastião Carvalho, sou construtor e vou ser um dos rostos aqui no podcast Metro Quadrado. Aqui comigo, meu amigo Ariel. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Ariel Tavares, sou empresário também do ramo imobiliário. Vamos discorrer aí vários cases de sucesso e de insucessos que tivemos aí durante a nossa carreira de incorporador e construtor. Fizemos diversas pautas aqui para começar, afinal, nosso primeiro episódio, mas uma coisa que eu estava pensando aqui é sobre a nossa qualificação e sobre a nossa credibilidade para estar falando para quem está nos ouvindo sobre um podcast de mercado imobiliário apresentado por mim, Alisson Sebastião Carvalho, advogado. Né? Hoje estou construindo, também trabalho como assessor em leilões de imóveis. E do outro lado, Ariel. Ariel, qual que é a tua formação? Fala um pouquinho. Contabilidade. Então não temos aqui nenhum pessoal formado na área, ou assim, só funciona para quem seja da área, né? O mercado imobiliário é aberto para todos e esse é o intuito, inclusive, do podcast. A gente trazer o mercado imobiliário para quem não é do mercado e que tem um dinheirinho parado na poupança, tem um dinheirinho parado numa aplicação e não sabe o que fazer com o dinheiro. Vamos dar algumas ideias aí para o pessoal gastar esse dinheiro. Exato, até falando um pouquinho do que é o metro quadrado, eu acredito que o nome metro quadrado, para quem olha, ainda que não tenha essa afinidade com o mercado imobiliário, a pessoa que olha metro quadrado, geralmente ela liga a questão de uma casa, de um apartamento, do material de construção, porque tudo que você vai comprar, seja imóvel, você pergunta quantos metros que tem e faz um cálculo de quanto está saindo um metro quadrado. Mesma coisa para pintura, para piso e tudo mais. Mas o subtítulo aí do nosso podcast, mineração imobiliária. De onde vem esse nome? Isso eu vou perguntar para você, que veio de você esse nome. Mineração imobiliária. A gente pensou, acho que uma tarde toda aí, fez algumas pesquisas e queria encontrar algo que tivesse conectado com o que a gente quer trazer do podcast. Então, a nossa formação inicial não tem nada a ver dentro do ramo de construção. Então, a gente iniciou no ramo de construção de algo, assim, tinha um dinheirinho aplicado, vamos começar a fazer algo e foi pensando nesse assunto. Putz, como que a gente começou? Da onde que veio? A gente até pensou em garimpo, em caça-ouro e tal, e aí do garimpo saiu mineração, que aí é uma nomenclatura que eu acho que coube bem legal e dentro do podcast. E a mineração seria, né, algo de ir buscar um tesouro e caçar algo que não está tão à vista aos olhos das pessoas, né? E detalhes mais técnicos é só procurar lá no Aurélio, né, no dicionário. Mineração imobiliária. Então, a gente falando um pouco dessa parte do mercado imobiliário, eu como advogado atuo até hoje como advogado, mais voltado a essa área imobiliária também. Tem especialização em processo civil, especialização em direito do agronegócio, em política agrícola. E a parte do mercado imobiliário eu acabei entrando por causa que eu acho que eu tenho um tino para negócio. Olhar um negócio, a hora que alguém me fala, eu vejo essa oportunidade. Aí entra muito de encontro com o que é a mineração. E você tem alguns CNPJs, né? Não é só isso. Alguns CNPJ, empreendedor serial, né, que fala, né? Mas, enfim, então trazendo nesse aspecto, eu como advogado tinha um terreno na frente da minha casa, 17 por 52, e tinha uma casa de madeira bem no meio desse terreno. E eu sempre namorava esse terreno sem maiores pretensões, até que um certo dia a senhora que morava nesse terreno bateu na minha casa e perguntou quanto que ela gastaria para regularizar o terreno, por causa que esse terreno ainda não tinha sido feito o inventário. E a tua ideia do namoro do terreno era mais para especulação, para comprar o terreno da velha? Especulação, porque era um terreno grande, plano, numa região muito boa, a da cidade aqui de Ponta Grossa, que é onde nós estamos gravando esse podcast, no estado do Paraná.
E eu visualizando esse terreno que ela veio perguntar para mim quanto que ela gastaria. Eu expliquei sobre o processo de inventário, fiz os questionamentos sobre quantos herdeiros que tinham. Eu acredito que muita gente entende um pouco do inventário, como que funciona. Quando ela falou para mim que se eu teria alguém para que eu conhecesse, que de repente construísse ali naquele terreno e desse uma casa para ela naquele terreno. Indicar uma permuta. Foi aí que acendeu a lâmpada, ou seja, falei, não, mas fazer isso daí de permuta eu não vou gastar com terreno, vou construir. Não, nem sei quantas casas que dá nesse terreno, mas dá bastante, porque era um terreno gigante, 850 metros, mais ou menos. E quando eu pensei nisso, comecei a ir atrás de casas, procurei no Google, foi aí que eu me tornei construtor, entrei no mercado imobiliário. Então, a minha ligação com isso foi a parte de sempre ter essa visão de negócios, não só de advogado. No outro episódio eu vou falar da minha vida antes de ser advogado, mas foi aí que veio a ideia de entrar no mercado imobiliário. Através dessa oportunidade que eu visualizei, já minerei meu primeiro case ali, digamos assim. E o que você fez com o terreno? Né? Construí 7 casas lá. Você mesmo? Eu mesmo. Na primeira tacada, 7 casas. Na primeira tacada, 7 casas. Evidentemente, tive que fazer uma captação de recursos, gente, eu não tinha esse dinheiro. Eu fiz uma captação, a minha ideia inicial era fazer 2 casas. Eu ia fazer uma captação de recursos próprios, inclusive pensei até em vender carro, né? Eu falei, não, aqui eu vou entrar no mercado e vou detonar, né? Quando eu pensei isso, eu falei, não, construo 2, dou uma para ela e a outra eu vendo, da outra eu continuo as outras. Uhum. Eu conversei com algumas pessoas, mas não sei daí se você vai conseguir construir. Foi quando, numa reunião de família, num almoço de domingo, eu comentei sobre o meu projeto. Não é que eu estava captando recursos, eu contei que eu iria fazer. Uhum. Daí, quando o carro Você nem falou que não tinha dinheiro. Quando o carro tá desligado e eu preciso dar um tranco nele e eu tô empurrando ele, é mais fácil alguém parar para me ajudar do que se eu tiver parado, ninguém vai parar para me ajudar. Então o negócio já estava andando. Eu ia fazer, nem que fosse essas 2. Daí que foi quando o pessoal da minha família aí se interessaram no negócio, cunhado, cunhada, acabamos entrando nessa empreitada aí, construímos, entregamos. Fazendo um grupo de investimento. E fomos para outros projetos e outras oportunidades aí de mineração dentro também. Eu acho que para contar mesmo como foi a minha imersão no mercado imobiliário, né? E não deu aquele frio na barriga? Falar, vai que eu coloco dinheiro e não... Rapaz do céu, esse é um problema que eu tenho, que eu digo que os meus negócios quase todos dão frio na barriga, mas eu continuo mesmo assim. Uhum. E hoje estou no mercado imobiliário, daí mudei um pouquinho, não do ramo, mas sim a hipótese de mineração, né? Um outro tipo de mineração imobiliária. Mas o jeito que eu entrei no mercado imobiliário foi isso, sendo advogado, uma possibilidade onde tinha que fazer inventário, e daí o resto a gente vai contar a história aí nos próximos episódios do podcast. Mas eu, advogado, tudo bem, mas e você, contador, fazia contabilidade numa construtora via que dava dinheiro? Não, nada a ver. Apesar que na contabilidade é só prejuízo, né? Só prejuízo. Eu morei em Sorocaba há alguns anos e eu tinha orgulho de ter um dinheirinho na poupança, e não era grande coisa, mas era um dinheirinho que para mim era um orgulho, né? Putz, tem uma poupancinha. Quer ali, falar quanto? Melhor não, é muito chato. Era muito pouquinho. E cara, foi um dia eu tava almoçando assim com o meu chefe, e ele tinha vendido a casa dele em Curitiba, ele tinha ido para Sorocaba também, ele vendeu, ele falou, cara, eu tô preocupado, cara, vendi a casa lá, ele tinha 8 vezes mais do que eu tinha guardado, e ele falou, cara, tô preocupado, tô com aquele dinheiro parado lá, precisava inventar alguma coisa. E, cara, aquilo foi um instalo, falei, putz, cara, eu tenho um dinheirinho parado ali, tô feliz, o cara tem o dinheiro parado e tá triste, então, putz, eu tô errado. Então, vou atrás de alguma E o cara tinha mais que você. 8 vezes mais. Então, a tua alegria vai saber, né? Eu falei, não, se ele tem 8 vezes mais, eu que tô errado. E aí eu comecei a procurar onde investir. Então, eu olhei algumas possibilidades, né? Até entrei em bolsa, fiz cursinho de bolsa, mas era algo que me dava muito trabalho na época, e eu tinha um trabalho a fazer, então
não era legal. E aí nessa pesquisa eu olhei de comprar imóveis na planta. Então na época eu comprei lá em Caiobá um apartamentinho, eu falei, putz, se der errado, tem um apartamentinho para ir pra praia. E aí comprei o apartamentinho na planta, dei lá uma entradinha, acho que foi 30 mil reais na época, e pagava milão por mês, durante a planta, direto com a construtora. E aí quando eu vendi aquele apartamento, eu comprei ele por 78, na entrega eu vendi ele por 115. Eu falei, opa, aí tem uma possibilidade boa de ganhar dinheiro sem muito esforço, né? E aí fui para um segundo empreendimento com a mesma construtora. Também tive um lucro legal e eu pensei, putz, se eu tô ganhando e o cara tá ganhando, tem que abocanhar esse pedaço do cara que tá ganhando também. Né? E aí eu comecei minha mineração atrás de pedreiro e como faz, e documentação, e estudar o mercado. E isso é muito importante, né, Alice? Quando a gente fala de quem não é do mercado, estudar o mercado é muito importante. E hoje a gente não somos velhos, né? Mas eu digo que na atualidade é mais fácil você pesquisar, Sim. né? Hoje você põe ali no chat GPT e já busca no Google mesmo, né? A Sim. inteligência artificial ali, busca na internet, você já consegue várias informações, né? Igual desse do terreno, eu lembro que tinha um site que colocava o tamanho do terreno, ele mais ou menos fazia a formatação de como cabia as casas. Então, eu acredito que até baseado, eu converso com bastante gente e fala de negócio, legal, né? Você está trabalhando com isso. Você faz isso também, né? Mas como é que se faz um monte de coisa, né? Então, quando a gente pesquisa isso, não sou eu que estou à frente de todos os negócios, né? Cada negócio a gente tenta delegar. Sim. Nem sempre é fácil, né? A gente falar de gestão. Mas o importante no início, ou nem no início, né? Até em qualquer negócio imobiliário que seja feito, é importante uma consultoria imobiliária. Então, muitas vezes a gente tem uma visão e a consultoria não precisa ser um profissional, né? Eu preciso de um avaliador, preciso de um corretor. Às vezes a consultoria pode ser um amigo, uma conversa de boteco, mas é importante você... eu, no meu caso, quando tenho alguns negócios maiores assim, eu sempre troco ideia com o pessoal da área, porque a gente consegue ter ideias novas, ou de repente ter um ponto que você ia fazer insight diferente, ali que muda o jogo. Faz você mudar o rumo. Até falando nisso... quando eu tô tentando lembrar aqui como foi que a gente se conheceu, acho que você foi no escritório e daí na época você era presidente da Associação Paranaense de Construtores. Exato. Já e nós vamos fazer uma consulta para você virar o advogado da associação, né? Advogado da associação. Exato. E nessa conversa foi até o Lúcio, né? Foi junto contigo lá. E daí me ligou um pessoal de Curitiba no número, por causa do CNPJ da construtora, dizendo que eles iam lançar um loteamento em Ponta Grossa e estavam fazendo parceria com construtores. Daí que eu lembrei de você, por causa da APC, Associação Paranaense de Construtores, e falei contigo para esse pessoal vir apresentar para os associados da APC. Esse é um ponto bem importante da gente trocar, assim, o porquê da associação. Isso tem a ver também com a questão de pesquisa de mercado, você está antenado nas tendências. Quando eu entrei na associação, a associação, na verdade, começou com um grupinho do WhatsApp ali, foi se juntando, foi criando CNPJ e montando a associação. Mas o mais importante na associação são as amizades, são a troca de ideias, são ali, de repente, uma oportunidade que um construtor não tem e passa para outro. Então, assim, é super importante, caso não tenha uma associação na tua cidade, aí no teu estado, correr atrás de alguma que seja próxima e estar sempre num ambiente ali. Se associar se associar a um ambiente que seja correlato ao que você quer trabalhar. Isso facilita muito e traz muitos negócios e te tira de alguns apertos, assim, muitas vezes Eu me associei até pelo fato de que quando eu fui com essa loteadora lá de Curitiba, da capital do Paraná, na reunião, que daí eu continuei, eles fizeram a apresentação, foram embora, eu permaneci na reunião e vi qual que era a pauta, e como eu era marinheiro de primeira viagem na construção, tudo era muito novo para mim, ouvindo ali, por isso que eu me associei. Então, esse é até a importância de estar dentro de uma associação, e por mais que a gente tenha essa visão de negócios, são dados às vezes mais técnicos que fazem com que o negócio
faz com que tenha sucesso. Por isso desse podcast, para a gente falar de cada tema aqui, de mineração imobiliária, N possibilidades. Sim. Eu acho que é importante a gente falar do passo a passo da mineração, né? Porque na mineração não é também você sair louco no Google pesquisando ou pedindo alguma coisa, né? A gente vai tratar vários temas ali que a gente pode tratar de mineração, mas o mais importante, assim, é a gente ter um foco, né? O que eu quero. Eu quero correr um risco do leilão, eu gosto de reforma, vou para um house flipping, eu gosto de construir, então, assim, entender um pouquinho do mercado. Mas o mais importante assim, é coletar os dados, né, Alisson? Ter uma análise de tendência de mercado, porque o mercado imobiliário ele é muito volátil, né? Então, de repente, o que você está funcionando hoje, vou para construção, hoje o Minha Casa Minha Vida tá ótimo. Eu começo a construir hoje, eu termino a casa, minha vida estagnou. Ou vou para um alto padrão hoje tá bombando. Quando eu termino a casa, não tá nem financiando na caixa. Então, ter essa análise de tendência é muito importante e identificar as propriedades subvalorizadas. Que em qualquer um dos temas que a gente for falar, quando a gente fala de mineração, a gente tem que ir para áreas subvalorizadas, né? Então, um terreninho que está lá escondido dentro de num bairro ali já bem desenvolvido, mas que está ali escondido. Basicamente até para o pessoal que é novo nesse mercado, que entrar no mercado ou já é do mercado, quando a gente fala em subvalorizado, seria o quê? Um preço mais baixo. Exatamente. Valor abaixo do mercado. E a gente falando, por exemplo, de um leilão já é simples, né? O leilão é 50% da avaliação. A pessoa já meio entende, né? Tá no leilão é mais barato. Quando a gente vai falar de house flipping, por exemplo, a gente precisa procurar oportunidades na internet, então eu preciso nichar, então o que eu quero? Quero casa, quero apartamento, quero kitnet, fazer o nicho. Eu quero uma região, pro house flip é importante que seja uma região central, né? Ou perto de metrô, perto de shopping, uma região já bem desenvolvida e imóveis antigos. Então, é uma outra tendência. A construção, eu preciso estar dentro de um centro urbano com acesso mais facilitado possível ao centro, né? A gente está falando, por exemplo, de alto padrão, é importante já estar mais próximo ao centro. No Minha Casa Minha Vida eu consigo afastar um pouquinho, mas é importante entender a logística do mercado. Então, cada item dentro do mercado imobiliário ali precisa de um pouco de trabalho, né? Então, coletar dados, analisar a tendência daquele nicho que você tá olhando e identificar as oportunidades que estão desvalorizadas ali. Até você comentou sobre essa questão de um tipo de mineração que a gente pode falar, que eu acredito que hoje é um dos temas mais falados assim, no mercado imobiliário, digo da pandemia para cá, é a parte de leilão de imóveis. Certo. Né? Então, quando hoje eu construo, mas... Você é o cara do leilão. Conta pra gente como que funciona o leilão. Então. Eu confesso que eu estou mais pendendo para o lado do leilão. Digo por quê? Eu já trabalho com leilão de imóveis desde 2017, né? Mas eu sempre advoguei para a parte na figura do executado, ou seja, para quem está devendo. Gente, quem está devendo, se a pessoa não tem dinheiro na conta, vai para as medidas penhorar carro, leilão de carro, leilão de imóvel. Então, vendo isso, eu começava, arrematei um imóvel ali, daí aos poucos, né, sem grandes proporções. Mas na medida que foi aumentando, aparecia cliente que pedia para eu auxiliar nessa parte jurídica de leilão de imóveis. Mas quando deu a pandemia que informatizou, assim a gente antecipou 10 anos de tecnologia, onde os leilões eram praticamente todos presenciais, alguns já tinham online, onde as pessoas tinham que ir lá participar do leilão. Hoje tudo de maneira online, né? Então, a gente falando disso, eu acabei tendo esse olhar pós-pandemia de focar mais em leilões por causa do aumento do número de imóveis em leilão. E onde que a gente encontra as boas possibilidades de leilão, as grandes oportunidades? Hoje, basicamente, a maneira mais fácil de você procurar e para você não estar sujeito a cair num golpe do leilão, tem bastante, né, sites que copiam o outro e você acaba pagando valores ali para um golpista. Isso é uma coisa que eu sinto dificuldade, assim,
Quais são os leiloeiros oficiais, né? Até acredito que vai ser um tema leilão de imóveis para um episódio, mas basicamente na junta comercial de cada estado, o leiloeiro tem que estar cadastrado naquela junta. Então, por exemplo, aqui no Paraná, Juscepar, lá em São Paulo, Jusesp, para você pegar, entra lá leiloeiros cadastrados. Estarão lá todos os leiloeiros cadastrados com seus sites. Tem leiloeiro que nem site tem para ver como que mudou o mercado de maneira rápida. Então, ali são leiloeiros que você pode confiar. Maravilha. E que, de fato, eles têm uma garantia de que você vai conseguir encontrar bons imóveis. Então, a gente pode dizer, nesse primeiro episódio, que leilão de imóveis é uma maneira de você minerar no mercado imobiliário. Sem dúvida. Que leilão, está abaixo do preço, e daí você procurar saber mais informações para você estar por dentro da questão técnica, para você não acabar comprando algo sem ter mais informações. Mas isso a gente vai, assim, aprofundar bem o assunto no episódio nos próximos episódios. Mas eu acho que nesse é importante a gente falar dessas modalidades e trazer até, por exemplo, você falou também de leilão e falou de house flip. Ainda dentro de leilão, assim, o leilão, digamos assim, que é o mais simples, né, de todos os que a gente vai falar, que você já tem até um valor de avaliação, mesmo que esteja errado ali um pouquinho, você já tem uma base. Mas o que é mais importante, assim, dentro do leilão, e isso serve para os outros também, é você analisar o de fato potencial de valorização daquele imóvel, né? Porque nem sempre também um imóvel com 50% de desconto é um bom negócio. Né? De repente você trava, né? Você trava uma venda, ou de repente é uma região que não é boa para comercialização. Então, apesar do desconto de 50% ser atrativo, nem sempre é uma boa oportunidade. E a outra questão que, assim, olhando do lado, assim, de construção, reforma e tal, que é bastante importante também, sempre ter um auxílio, né, jurídico e uma consultoria dentro dos leilões, entender também, às vezes, os 50% é uma surpresa. Porque pode ter um IPTU atrasado, pode ter um condomínio atrasado. Quem que tem que pagar, né? Quem tem que pagar, vai vir limpo ou vai ter um adicional no valor do leilão. Esses dias mesmo eu mandei um para você lá em Curitiba, lá tinha, acho que era 230 avaliação, tinha 170 mil de condomínio, então era um item que não valia a pena. Eu vi em Balneário Camboriú, tinha 600 mil reais de condomínio. Pois é. Então, se a pessoa não vê isso na hora de arrematar, 600 mil tem que ter muito bolso para não fazer falta, né? Não, e aí às vezes inviabiliza o negócio, né? Inviabiliza o negócio. Nem você empatando, tu acaba vendendo. Né? E outra questão também bem importante é já ter, né, na mente que vai gastar, né? Vai ter taxa, vai ter imposto, vai ter uma reforma, ou no mínimo algum reparo. Porque quando o cara está perdendo imóvel, dificilmente ele tem dinheiro para manutenção do imóvel. Né? Então é importante... Dificilmente ele está cuidando, né? Exatamente. Então é importante ter esses gastos todos na cabeça. A gente está falando de leilão aí que não é só alegria. E até entrando nessa questão de reforma, porque a questão legal, quando você fala assim no mercado imobiliário, é porque o conhecimento base... O conhecimento base já te ajuda em diversas maneiras de mineração imobiliária. Sim. Então, quando você compra um imóvel lá pela metade do preço, fazer uma conta de padeiro, né? 200 mil pagou 100 mil, mas tem que fazer uma reforma. Essa reforma, não só no leilão, como também em outras modalidades de mineração, sim, você acaba tendo que fazer reforma. E a gente fala de hoje um tema esse nome, basicamente, house flipping? Sim. A gente, acho que cabe também um episódio inteiro para falar só de reforma. Porque são temas, então, por exemplo, potencial de valorização, reforma, são itens que qualquer um dos itens que a gente for falar dentro da mineração, a gente vai utilizar. Então, até quando a gente fala reforma, house flipping, né? A gente fala possibilidades aí, então a gente falou já de duas. Sim. Né? Leilão de imóveis, e house flip, usado no leilão e em casas que você compra direto. Você pode inclusive mesclar, né? Eu tenho um imóvel que está desvalorizado, house flip, para quem não conhece, então é você comprar um imóvel
que precisa de reforma, não é assim, tipo, tá mais ou meninho. É um imóvel que precisa de reforma. Então, quanto mais precisar de reforma, mais você tem a valorização. E a única questão do house flip que ele precisa, assim, que não tem negociação, é localização. Então, ele precisa estar muito bem localizado, precisa estar próximo de centros urbanos, precisa estar perto de shopping, ele precisa ser um imóvel que é a localização que todo mundo deseja e precisa ser um imóvel antigo. São duas questões que precisa... que não tem como ter house flip sem ter um imóvel velho, né, antigo, mal reformado e numa localização boa. O que é importante também no house flip, que é sempre se atentar, é que, por exemplo, se for um prédio, uma casa, é importante que a fachada já seja bonita também, né? Então, se você compra um apartamento, você não consegue reformar a fachada do imóvel, né, do apartamento. Então, é importante que uma fachada do imóvel já seja bonita, para que você consiga fazer só a reforma dentro, porque o externo dele não está nas tuas mãos. Então, isso é um ponto Depende bem do condomínio. importante. E aí tem várias estratégias de reforma ali para você também fazer uma reforma. E a reforma que a gente fala de house flip é uma reforma de fato. É como se você pegar um Fusquinha lá, uma Brasília, e restaurar aquele carro, né? Não um lata velha lá. É tipo um lata velha. Caldeirão. Só não é, vou lá, vou pintar o imóvel, vou vender. Então, o house flip envolve parte de elétrica, parte de hidráulica, parte de revestimentos ali, porcelanato, cerâmica. Então, assim, é restaurar aquele imóvel e deixar ele com cara de imóvel novo. Até falando dessa questão da house flipping, acredito que em quase todos as possibilidades de mineração imobiliária, investimento vai ser usado, né? Porque se você compra mais barato, é quase certo que vai ter que fazer alguma coisa em imóvel. Sim, como né? eu falei. Por isso que está mais barato. Então, às vezes uma reforma e sempre, pelo menos, um reparo, né? Tem que ser feito nesse imóvel. Um tapa, né? Vamos dizer, um tapa. Então, trazendo isso, a gente elencou aí já leilão de imóveis, house flipping. Até no início, quando eu contei, quando entrei para o mercado imobiliário, foi através de um terreno onde a gente construiu construção civil. E também que já junta, vou deixar até um pouco da construção civil para você falar, mas entra como a modalidade que foi adquirido esse terreno, que foi uma permuta, mas o terreno a gente só conseguiu fazer uma permuta por uma unidade, porque é um terreno que valeria bem mais, porque ele tinha que fazer inventário. Né? Então, uma questão legal que tinha que ser regularizada. Esse é um terceiro ponto, né? Um outro São ponto. Imóveis com problemas legais. E aí você tem os campeão, tem inventário, Isso, que todo mundo, às vezes, se assusta. Você pega, tem 2, 3, 4, 5 herdeiros lá. Sim. A pessoa não quer ela construir, ela quer vender. E fazer uma venda sem que esse imóvel esteja regularizado, porque às vezes os herdeiros não têm condições financeiras de regularizar esse imóvel. Eu acho que aí a gente conseguiria abordar até 2 tópicos, né, Alisson? A gente poderia ter, assim, problemas legais, que assim, que você vai precisar de um advogado para fazer um escapião, fazer um inventário. E aí, esse seria um quarto, já seria as oportunidades de mercado. Então, por exemplo, é um caso de uma separação, que o casal quer vender logo para dividir dinheiro, ou a questão da herança também, que o cara recebeu o dinheiro, muitas vezes ele quer torrar menos para gastar, ou muitas vezes ele precisa vender um imóvel abaixo de mercado para captar dinheiro para regularizar o inventário como os demais. Essas são oportunidades boas de mercado. E aí, eu acho que mais uma também, por último, não sei se tem mais alguma, mas é você fazer compra de áreas em lugar que está se desenvolvendo. Então, aí precisa um pouquinho de estudo também, voltamos lá no conhecer estudo, conhecer tendência, analisar o plano diretor da cidade, né? E entender para que lado que a cidade está indo. Então... O plano diretor é importante. É muito importante. Então, por exemplo, cara, eu tenho, por exemplo, esse eixo aqui, eu só consigo construir prédio nesse eixo da cidade. Então, ali está uma oportunidade de compra de terrenos ali, que com certeza vai ter uma valorização futura. Então, e o plano diretor é importante até falar para os novos no mercado imobiliário, cada cidade vai ter um. Sim. Né? Então, por isso que tem um monte de cidade que tem vários prédios e tem cidades que tem poucos prédios, porque o plano diretor limita, né? Limita a construção civil, que é um outro tipo de mineração imobiliária. Sim. Eu acredito ainda que se a gente começa a conversar, vai nesse bate-papo, acaba aparecendo mais oportunidades né? Dentro da mineração imobiliária. Mas acredito que
O nosso intuito aqui é fazer episódios que não fiquem tão massivos, Exato. né? Tão longos, que a pessoa consiga sempre acompanhar. A gente pretende fazer episódios quinzenais, isso se o mercado imobiliário não exigir demais de nós, para que não dê tempo de gravar, mas a gente vai gravar e pretende lançar esses episódios aí semanais. E cada tema desse daqui, para quem vai acompanhar o nosso podcast, são temas que a gente vai abordar de maneira aprofundada. Então, se você gosta mais de um tema de leilão, house flipping, quer construir, entende construção civil, pedreiro, o pai é engenheiro, enfim, e vai começar a construir, vai fazer uma incorporação, a gente vai falar. Vamos trazer também convidados para não enjoarem só de nós dois aqui. Da nossa cara. E deixamos a câmera focada só no convidado. Sim. Mas para falar um pouquinho de cada tema e as pessoas saberem um pouco do que é o Metro Quadrado, o podcast de mineração imobiliária. Isso. Então é isso aí, pessoal. Encerramos o primeiro episódio do Metro Quadrado, o podcast de mineração imobiliária. O pessoal continua acompanhando nas nossas redes sociais. Teremos episódios quinzenais falando sobre o mercado imobiliário para quem quer entrar e ganhar dinheiro nesse mercado que já fez muita gente rica nesse mundo inteiro. Obrigado, meu nome é Alisson. Até mais, pessoal. Até os próximos episódios. Meu nome é Ariel. Tchau, tchau.